Nesse vídeo eu vou te apresentar um roteiro para se tornar um desenvolvedor back-end em Python em 2025 que inclui linguagem de programação, algoritmos de estrutura de dados, front-end, vamos falar de API, vamos falar de banco de dados, vamos falar de sistemas operacionais Linux, deploy e ferramentas auxiliares para o seu estudo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Engenheiro Moderno, um canal que fala sobre computação e inteligência artificial e tecnologia. No vídeo de hoje você vai aprender como se tornar um desenvolvedor back-end em Python ainda em 2025. Se você está procurando dicas para aprender a programar, aprender a se tornar um desenvolvedor back-end, se você já fez vários cursos, se já fez, é, já assistiu vários vídeos no YouTube e está se sentindo meio perdido no mar de tanta informação que existe, se liga nesse vídeo que eu vou te dizer aqui o passo a passo, um guia completo para você encontrar seu caminho e começar a desenvolver projetos de back-end usando a linguagem Python. Então já deixa seu like, já compartilha com seus amigos também e salva aí esse vídeo para você conferir mais tarde todos os detalhes. E bora pro vídeo. O que devo aprender para me tornar um desenvolvedor back-end em Python em 2025? Bom, para início de conversa, o que é um back-end, afinal de contas? Eu lembro que no início ali da internet não existia ainda essa diferença entre back-end e front-end, era apenas um código só, o que a gente chamava de código macarrão ou código espaguete, que misturava tanto a parte de front-end, de back-end. Na verdade, existia linguagens que rodavam ali no servidor e elas processavam os dados e apresentavam essas informações no navegador, no cliente, a gente chama assim, né, usando a arquitetura cliente-servidor para o usuário final acessar algum site ou algum serviço. Essa tecnologia foi evoluindo e agora a gente tem essa diferença bastante clara, o que é um desenvolvedor back-end, o que é desenvolvedor front-end, o que são recursos de back-end, o que são recursos front-end. Aqui ó, eu trouxe para você um exemplo, uma ilustração que explica mais ou menos assim, dá uma visão geral do que seria a diferença entre back-end e front-end. Back-end, tudo ali, tudo aquilo que o usuário não consegue enxergar, mas está sendo processado, que está sendo transformado ali nos bastidores, lá no servidor da aplicação que você está acessando. É, geralmente, se diz que é 80% do esforço de algum sistema, de algum site, está rodando no back-end. Geralmente são tarefas repetitivas, são tarefas mais é, menos criativas em comparação ao front-end, né? São tarefas que você usa mais a lógica, usa mais a sua parte e coloca a mão na massa mesmo, né? A parte de cálculos, de computação, fica tudo ali para ser processado no back-end, ou seja, no servidor da aplicação. E no front-end você geralmente enxerga, né, vê a interface gráfica, vê os botões, os desenhos, os layouts, é, e a, toda a estrutura que é preciso para você enxergar e ver o serviço de forma, né, a você utilizar em seu computador. Então, atualmente essas tarefas são bem distintas e nesse vídeo a gente vai se concentrar apenas na tarefa de back-end, nos serviços de back-end, o que está incluído em, em back-end, por exemplo. Então, só para deixar mais claro, quando você acessa um, um serviço, um sistema na internet, através ali do seu navegador, do seu computador, né, através de um navegador web, Firefox, Mozilla, o Chrome,
algum serviço na internet, né, uma página na internet, tem textos, tem imagem, tem uns formulários, enfim, você acessa esse serviço, se ele estiver usando essa arquitetura de back-end e front-end, então você vê, o que você vê na sua tela seria apenas o front-end sendo renderizado ali para você, mas esse front-end ele vai se comunicar com um servidor remoto, enviando informações, enviando requisições para lá. E esse servidor, então, seria responsável por fazer o processamento dessas informações, para fazer uma transformação, ou para obter informações de uma base de dados, ou para salvar essa informação em uma base de dados, e depois ele retorna essas informações solicitadas pelo front-end da aplicação e você consegue é, acessar, você consegue obter esses dados, obter essas informações. Então, o desenho de uma aplicação dessa arquitetura é mais ou menos assim. Tem o front-end usado pelo cliente, pelo usuário, acessando através ali de um navegador, de um browser, como por exemplo o Firefox ou o Chrome. E essas informações são requisitadas a um servidor remoto que nós chamamos de back-end. É lá que faz o trabalho repetitivo, o trabalho duro de processamento, de cálculo, de computação, tudo que for para ele poder retornar esse resultado para o front-end. Dentro dos serviços, dentro das tarefas que é realizada pelo um servidor lá no back-end da aplicação, existem algumas tarefas comuns, né, que todos os sistemas geralmente implementam, que no caso, por exemplo, recursos de autenticação de um usuário para você poder acessar a plataforma, serviços de autorização, para saber se você tem permissão para acessar uma determinada página, para acessar uma determinada área do sistema que você está querendo entrar. Tem também a parte da criação das APIs, né? A criação de APIs, que são os recursos que você vai poder acessar. Então, existe tudo, uma boa parte dos back-end utilizam essa comunicação, essa espécie de comunicação. O que é a API, né? É Application Programming Interface, ou interface de programação entre aplicações. Então, os sistemas conversam através dessa interface, desse, desse padrão que é utilizado na internet, esse padrão de API. Daqui a pouco, nesse vídeo ainda, a gente vai comentar um pouco mais sobre as APIs. Mas por hora, né, a gente precisa saber que isso faz parte de uma das tarefas que são realizadas pelo back-end de uma aplicação. Tenho que outra coisa aqui, ó, mais um item aqui que é importante detalhar é armazenar dados. Armazenar dados é uma atividade realizada pelo back-end. Armazenar dados em uma base, em um arquivo, em algum outro recurso. Salvar dados ou recuperar dados, tudo isso é feito através de um back-end. E mais, o deploy da aplicação, ou seja, a implantação desse serviço em alguma empresa de hospedagem, a implantação desse serviço em alguma estrutura de servidor, isso também tudo envolve ali rotinas e tarefas em, de um desenvolvedor back-end. O desenvolvedor back-end apoia essas, eh, esses tipos de atividade na hora de implantar um software, um sistema. Tá? Agora, depois dessa contextualização, depois dessa definição de que é um serviço back-end, um desenvolvedor back-end,
vai possivelmente trabalhar com todas essas tarefas, vamos ver o que é que é preciso, quais os conceitos, quais as disciplinas que você precisa ter para se tornar um desenvolvedor back-end em 2025. Lembrando, né, que na internet hoje em dia você tem muitas informações, tem muitos cursos disponíveis, até gratuitamente, se você pesquisar, se você até dominar inglês, você consegue acessar cursos excelentes para quem quer se desenvolver nessa área. E por ter tanto conteúdo assim, por ter tanta informação, às vezes a pessoa acaba ficando perdido, fica desesperado no mar de informação para saber o que, que deve fazer, o que, que deve estudar. Mas calma, nesse vídeo você vai conseguir trilhar um caminho. O objetivo desse vídeo é te apresentar um caminho para você trilhar e para você conseguir vencer esse obstáculo e se tornar um desenvolvedor back-end ainda em 2025. Você vai precisar, então, de uma linguagem de programação, e no caso é a linguagem Python. Então, dentro aqui do tópico de linguagem de programação, você vai precisar do Python, propriamente dito. Vai precisar de algum framework de desenvolvimento web. No caso, existem os mais famosos aqui, o Django, tem o Flask e tem também o Fast API. O Django é um framework robusto de desenvolvimento web, possui muitos recursos, possui a maioria daquelas tarefas de back-end, né, autenticação, autorização, salvar dados em um banco de dados, aquelas tarefas ali que a gente comentou de para deploy, auxiliar no deploy da aplicação, enfim, criação de APIs também você consegue fazer com Django. É um framework robusto que você pode aprender para se tornar um back-end, um desenvolvedor back-end em Python. O Flask também pode ser utilizado, ele já é um, uma biblioteca mais versátil, você pode criar tanto sites grandes e robustos, mas também, principalmente para criar sites mais leves, pequenos e rápidos. O Flask é uma boa pedida, porque ele tem essa simplicidade e essa facilidade. O Flask ele é uma biblioteca mais simples do que o Django para criação de sites. E se você quer começar criando sites mais rápido, mais leve, mais simples, o Flask é uma boa pedida. Mas se a aplicação que você quer criar, ela é uma aplicação mais robusta, maior, com vários recursos, então o Django talvez seja a melhor opção para você. Agora, se você quer criar apenas a API para o seu serviço, você pode escolher o Fast API, porque aí combina tanto a robustez do Django quanto a agilidade do Flask para construir aplicações que só precisam de processar as requisições que serão feitas a ela, ou seja, as APIs. Então, se sua aplicação é de apenas disponibilizar recursos, você precisa aprender o Fast API, que ele vai facilitar bastante a sua vida. Agora, se você quer se tornar o desenvolvedor que domina essa área, essas quatro tecnologias, esses três frameworks são essenciais para você trabalhar com Python sendo usado no back-end. Além disso, outro item aqui ó, que você precisa aprender e dominar para você ter sucesso nessa área de desenvolvimento back-end. Pode parecer até um pouco sem sentido, mas vai fazer bastante diferença aqui, que são algoritmos e estrutura de dados. Por que que eu digo isso, hein? Algoritmo de estrutura de dados, por que que é essencial? Muita gente fala, isso aqui eu só vou ver na faculdade, vou nem usar no meu dia a dia. Calma lá, garotinho, calma lá, que isso aqui, cara, é essencial para você
desenvolver o teu raciocínio lógico. Isso aqui é essencial para você aprender a solucionar problemas como um profissional. Quer ser um profissional qualificado? Você precisa dominar as disciplinas de algoritmos e estrutura de dados. Dentro de algoritmos, você tem o quê? Algoritmos de busca, algoritmos de ordenação, tá? Isso aqui vai fazer muita diferença na sua carreira. Vai por mim. Domina esse assunto aqui. Domina esse assunto que vai ser bom demais para você. Olha aqui outra coisa. Estrutura de dados. Pilhas, filas, listas. Cara, isso aqui é essencial você dominar. Inclusive, muitas implementações de banco de dados utilizam essas estruturas aqui. Então, se você sabe o fundamento, cara, você já está um passo na frente do seu concorrente. O que mais que a gente tem aqui? Árvores binárias. Árvores binárias. Algoritmos para resolver árvores binárias. Aí tem outros tipos de árvores aqui também que são importantes. AVL, vermelho-preto, árvores vermelho-preto, ou red, black. É, outro tipo aqui de estrutura que você precisa. Você precisa de tabelas de espalhamento. Tabelas de espalhamento. Muito interessante, cara, você dominar esse assunto aqui. Tabela de espalhamentos. Outro assunto fundamental, grafos. Cara, se você domina isso aqui, você consegue emprego em qualquer empresa, você consegue se destacar em qualquer vaga. Vai por mim. Aprende essas estruturas, aprende esses algoritmos. E além de você ficar na frente do seu concorrente, você vai ter um domínio de computação propriamente dita, de resolver problemas, de pegar solução fácil, de ser referência naquilo, na área que você está trabalhando, no caso, desenvolvimento de back-end. Então, isso aqui é essencial para você se destacar. É, também, né, assim, não é o objetivo, não é o objetivo aqui dessa, desse vídeo apresentar aqui algumas características, mas é importante, né? Como o desenvolvedor back-end você quer trilhar aí para o próximo ano, é importante, cara, você conhecer, sabe o que? Front-end. É importante você conhecer front-end. Você precisa ter ali um pouco de noção para poder se comunicar, porque você provavelmente vai estar trabalhando em um time que possui ali pessoas trabalhando no front-end. Ou então você vai estar desenvolvendo um projeto solo, projeto sozinho, e vai precisar saber desenvolver também algo no front-end. Então, nada mais justo que você se interessar um pouco por essa parte aqui. Você não precisa aprender que isso aqui também é um mundo, tá? Front-end é um mundo. É, não é a maior parte do iceberg, como a gente viu lá no início da imagem, mas, cara, é um mundo também front-end. Ali você pode começar aqui ó, com HTML, CSS, e aí depois disso você vai para JavaScript. Não tem como fugir disso aqui para desenvolvimento back-end, front-end, desenvolvimento web, tá? Não tem como fugir do JavaScript, não. Então, JavaScript, já põe aí na sua lista de, de tarefas para 2025. Aprender JavaScript. Bom demais, cara. Bom demais você dominar isso aqui. Mais que eu posso dizer? Ah, framework CSS, tá? Tem aqui, ó. Bootstrap CSS. Bootstrap, uma alternativa. Vou botar aqui Bootstrap. Ou Tailwind. Cara, eu lembro, bicho. Eu lembro no início da minha carreira, eu criando sistemas no CSS puro. Era sofrido. Sofrido, bicho. Muito sofrido no início. Hoje em dia não. Existem alguns frameworks, algumas bibliotecas que te ajudam bastante a desenvolver um,
uma tela um pouco mais amigável, um pouco mais apresentável, que você não vai sentir vergonha de apresentar 10 anos depois, tá? Então, dê uma olhada nessas duas, nesses dois frameworks aqui e vai te ajudar a desenvolver também front-end bacana, tá? Mas aqui que eu posso falar para você de tópicos, de assuntos que você precisa dominar para ser um desenvolvedor back-end em 2025. Não tem a API, né? Ah, aqui é o tópico 3. Coloquei 2, mas aqui é o tópico 3. É o tópico 3. É o tópico 3. E aqui sim é o tópico 4. Tópico 4, o que a gente vai ver é a API. Então, aqui na API, precisa entender o que são os verbos, métodos de requisição de API. Precisa ver, precisa aprender o que é token. Você precisa entender tudo, como estruturar uma API. Inclusive, eu deixo até colocar aqui para você, ó, um exemplo de um site. Esse cara aqui, ó, no GitHub, REST API Design Guide, um guia para você desenvolver APIs num determinado padrão, num padrão bem bem estruturado, ó, que os métodos HTTP que existem, você precisa conhecer esses métodos, método GET, RED, POST, o que cada um desses faz, padrões para você fazer paginação de algum recurso que o seu back-end está fornecendo, filtragem, tudo sobre filtragem, padrões para você seguir aqui para ordenação também, ó, busca, padrões de busca. Então, esse repositório aqui, cara, é muito bacana para você aprender API, para aprender REST, né, Representational State Transfer, que é um estilo de arquitetura para desenvolver serviços web. Então, você precisa entender isso aqui. Ah, eu vou botar aqui também, ó, dentro do dentro aqui dessa parte de API, Web Service, tá? Que é um pouco diferente, mas ainda é uma tecnologia utilizada e Web Service. E aqui já também cai um pouco aqui a parte de XML, que geralmente é usado junto com o Web Service, então você precisa dominar esses assuntos aí relacionados à API. Indo agora para a parte de banco de dados. Banco de dados, outro assunto extremamente importante para você que quer ser o desenvolvedor back-end, back-end em Python. Você precisa dominar banco de dados. O que está dentro do banco de dados que nós precisamos nos preocupar e seguir um caminho bem, bem tranquilo aí nessa área. Então, dentro do banco de dados, você precisa saber que existem aí dois tipos de banco de dados que é utilizado no back-end. Existem os bancos de dados relacionais, e existe os bancos de dados que chama hoje em dia é NoSQL, aqui também, né, conhecido como banco de dados SQL. E existe os NoSQL, que são bases de dados que não possuem uma estrutura bem definida, não é voltado para relacionamento de entidades, digamos assim, mas você também pode armazenar informações de maneira mais fácil, mais prática. Porém, tem essa desvantagem que são dados não relacionais, ou seja, não são bem estruturados. Caso seu sistema tenha uma estrutura muito organizada, é preferível que você utilize bancos de dados relacionais
E aqui a gente pode citar, por exemplo, MySQL ou Postgres. Aqui dentro da base NoSQL, a gente tem o MongoDB ou o Firebase, que inclusive o Firebase é um serviço de back-end. Deixa eu apresentar para você aqui. O Firebase, ele é um serviço que possui vários recursos para back-end, inclusive de autenticação, de armazenamento de dados, no caso, usando a arquitetura NoSQL, NoSQL. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo de um aplicativo que estou construindo, o Acamp para gerenciamento de acampamentos. Ele tem aqui a base de dados, o Firestore Database. Então, dados que a gente pode utilizar para armazenar, né, essa base de dados para armazenar informações, e é um serviço que roda aqui na nuvem. Você pode configurar as coleções, documentos, e cada documento possui registro. Você pode ir organizando as informações dos seus, do seu sistema nessa estrutura. Então, existe também um mundo bastante grande para você estudar em relacionado a banco de dados dentro do seu da sua ideia de se tornar um desenvolvedor back-end. Para a gente, né, continuar aqui com o nosso guia sobre se tornar um desenvolvedor, tem também um assunto bastante importante e bastante utilizado, que vai fazer a diferença na sua carreira também, que é a linha de comando e também conhecimento em Linux, sistemas operacionais Linux, porque os servidores onde a gente hospeda as aplicações geralmente utilizam esse sistema operacional. Então é importante você dominar, conhecer os comandos, conhecer a estrutura de um sistema Linux. Então é preciso você aprender um pouco sobre esses assuntos, sobre esse assunto, porque você fatalmente vai utilizar para hospedar os seus serviços. E ali também é questão de linha de comando, né? Aprender comandos para você gerenciar, para criar pasta, para acessar um arquivo, pesquisar um arquivo através da linha de comando no Linux. Vai te ajudar muito a fazer deploy das aplicações. Por falar por deploy, então esse também é o nosso próximo tópico, o deploy ou a implantação do seu sistema. Você precisa conhecer, geralmente é uma outra equipe que faz, né, a equipe de DevOps, mas você precisa conhecer porque você vai estar atuando ali junto com eles, provavelmente, para criar, para implantar o seu sistema em produção, para jogar esse sistema para algum servidor e ele puder ser executado, né, através de um, de um serviço aí. Então, aqui dentro do deploy, a gente tem Docker. O Docker, que é o serviço para criação de containers, é extremamente utilizado no mundo de desenvolvimento hoje em dia. Você precisa ter ali o conhecimento de como funciona, onde você, como criar imagens, como parar o serviço, como iniciar o serviço, como consultar o volume, enfim, você precisa conhecer algumas dessas técnicas que utilizam ali o Docker, né? Precisa subir talvez uma imagem de um serviço localmente eh, no, na sua máquina local para você começar a desenvolver. Geralmente a gente utiliza assim, né, no nosso dia a dia, desenvolve usando o Docker, porque aí já fica um ambiente bem próximo do que nós vamos utilizar o sistema em produção. Então
Docker veio ajudar a gente nesse sentido. Então é por isso que precisa você dominar também essa ferramenta, se você quiser trabalhar com sistemas em back-end. Outro ponto aqui, ó, Kubernetes. Kuber- Kubernetes. Também o sistema de gerenciamento de containers, que é utilizado para você manipular o seu servidor assim que você tiver, né, um volume de acesso, você precisar aumentar os recursos do seu servidor. Então, esse tópico aqui é bastante também recomendado que você pesquise e aprenda sobre esse tema. CI/CD, que são as ferramentas de integração e de entrega contínua, como criar um, uma pipeline, uma esteira de DevOps que você apenas execute o código e ele já sobe a aplicação para você. Você envia o código para o seu repositório e ele já sobe. Então, isso é desejado, né? Você não perde tempo fazendo a implantação. Isso tudo você vai fazer em parceria com a sua equipe de DevOps, com uma equipe, né, que está destinada a utilizar esse tipo de estrutura. Então, mas você precisa conhecer também, da mesma forma que, né, que você precisa conhecer um pouco de front-end. Isso aqui para o deploy é essencial você ter um certo conhecimento para você não ficar perdido nos projetos que envolve um sistema back-end, né, completo, que o sistema geralmente não é só o back-end, tem um back-end, front-end, tem essa parte de DevOps, tem banco de dados. Então, tudo isso aqui vai ajudar você também a desenrolar como desenvolvedor web em 2025. Para finalizar esses assuntos, é essencial também que você aprenda algumas ferramentas importantes para trabalhar em equipe, para trabalhar em projetos. Por exemplo, é, dentro dessas ferramentas que existem aí, que você precisa conhecer, tem o Git, testes automatizados, testes unitários, precisa também conhecer. Você precisa saber como debugar seu sistema, ferramentas de depuração e outra ferramenta aqui muito utilizada, principalmente quando trabalhar com API, que é o Postman. Então, aqui 8 tópicos que nós vimos rapidamente para você se tornar um desenvolvedor back-end em 2025 usando a linguagem Python. Se tiver alguma dúvida, se você quiser que eu explore um pouco mais cada um desses tópicos, comenta aqui embaixo e eu posso fazer um vídeo específico para cada um desses. Aqui foi mais uma visão geral, um guia, um roteiro para você não ficar tão perdido aí no mar de informações que nós temos e se aprofundar nesse iceberg que é o mundo de desenvolvimento back-end em Python. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não fez. Muito obrigado por sua atenção. E agora deixa eu ir implementar o meu back-end em Python que estou desenvolvendo aqui. Projeto secreto. Até mais. Valeu. Grande abraço.